Boa noite a todos e todas. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, começando mais um Resumo com o Bernardo, meu resumo diário de investimentos, tudo o que aconteceu no dia de hoje que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje mais um dia bem turbulento, na política brasileira, com o pedido de demissão do Nelson Teich, ex-ministro da Saúde, segundo ministro da Saúde trocado em menos de um mês. Ele ficou 27 dias só no cargo. Mas vamos lá que daqui a pouco eu chego na parte do ministro da Saúde, tem coisa antes para falar. Ibovespa. Hoje, por conta dessa crise política e da saída do Teich do governo, o Ibovespa caiu 1,84%, fechou a 77.566 pontos. Na semana, a queda do Ibovespa foi de 3,37%. O IFIX, índice de fundos imobiliários, subiu 0,6% no dia de hoje. Lá fora, nos Estados Unidos, os três principais índices subiram quase parecidos. S&P subiu 0,39%, Dow Jones subiu 0,25% e Nasdaq subiu 0,79%. Teve mais um rally que a gente chama no mercado, mais uma subida de cotações das ações de empresas de tecnologia nos Estados Unidos. O FANG, que é Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Falei em inglês aqui porque é o FANG. Dólar subiu hoje 0,40%, não foi uma subida tão forte, mas subiu. Fechou a R$ 5,84. Fiz aquela enquete no meu Instagram. Acho que o dólar bate R$ 6 na semana que vem, vamos ver. Só nessa semana a alta do dólar foi de 1,7%. O dólar subiu uma semana que o CDI demora para subir aí quase 4 meses. Bitcoin hoje caiu 2,33% e hoje os petróleos também subiram forte. Brent subiu 5,49%. Brent é o petróleo europeu e do Oriente Médio, fechou a $22,84. E o WTI, o petróleo americano, subiu 7,80, também subiu forte, para $29,71. Vamos lá para as notícias, tem bastante coisa que aconteceu aqui no dia de hoje. Caramba, tem muita coisa. Vamos lá com calma. Primeiro, o Ibovespa. Diria que essa semana o Ibovespa foi muito impactado pela crise política. No começo da semana teve toda aquela celeuma e debate sobre o divulgação do vídeo mencionado pelo Sérgio Moro na sua denúncia contra o presidente Bolsonaro por supostas interferências na Polícia Federal. Teve toda essa celeuma. Teve também a questão do Bolsonaro decretar algumas aberturas e inclusões de academias, salões de beleza, cabeleireiro, barbeiro, como serviços essenciais. Isso também gerou uma questão política. Teve embates com governadores e hoje acabou com a demissão do Nelson Teich. Então foi uma semana muito agitada politicamente. Tudo isso fez com que os investidores também ficassem agitados e preocupados com o futuro da política brasileira. O que vai acontecer com o presidente do Brasil, o que vai acontecer com o governo, com o seu gabinete, com seus ministros e como que vai ser o enfrentamento das questões econômicas e do coronavírus, da questão de saúde, com tudo que está acontecendo de crise política. Isso, claro, afetou bastante a Bolsa de Valores. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje antes da informação, que foi lá pelo meio-dia, 11h50 mais ou menos, meio-dia, do pedido de demissão do Nelson Teich, o Ibovespa estava subindo. O Ibovespa estava numa alta, passou de 1,5% de alta e estava repercutindo bem dados da Petrobras de ontem. Apesar da Petrobras ter registrado prejuízo, ela conseguiu reduzir os custos de extração de petróleo de algumas regiões e aumentou a sua aposta, o potencial do pré-sal. Então a Petrobras estava de alguma forma puxando a alta do Ibovespa hoje. Veio a notícia do Teich, bolsa virou para o negativo, virou para perda e assim continuou ao longo do dia. Bom, falei aqui de crise política e hoje, para vocês terem uma ideia também, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou que o Brasil precisa de mais coesão e precisa de mais união para combater o coronavírus. Não dá para o presidente falar uma coisa, os governadores outra coisa, o prefeito outra coisa. E não estou criticando o prefeito, o presidente, o governador, não. Estou dizendo uma constatação aqui do que a própria OMS reconheceu. O Brasil precisa de união. Seja na direção do presidente, seja na direção dos governadores, precisa de união nesse momento para o mundo. A gente já fala para o mundo, olha, estamos unidos, estamos juntos, atacando o coronavírus e melhorando, e não pode essa zona maluca que está hoje na política brasileira.
Ainda no Brasil, dados aqui hoje teve a divulgação do IBC-BR. O IBC-BR é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é considerado por muitos como uma prévia do PIB. Às vezes o PIB e o IBC não ficam no mesmo número, tem algumas diferenças, mas é considerado pelo mercado como uma prévia do PIB. E o IBC-BR caiu 5,9% em março na comparação com fevereiro de 2020, bem em linha do que os analistas estavam esperando. Na comparação anual, o IBC caiu 1,52% e a projeção anterior era que queria cair 2,4%. Então o IBC caiu menos do que a expectativa, o que é bom, é um bom sinal, na comparação dos 12 meses, da comparação anual, mas é uma prévia do PIB. Precisamos esperar o PIB para ver realmente, que é divulgado pelo IBGE sobre janeiro, fevereiro e março, para ver o tamanho da encrenca que vai vir. Um pouco de cenário internacional, mas que afeta o Brasil. A Moody's, que é uma das principais agências de classificação de risco de crédito do mundo, são três: a Moody's, a Fitch e a S&P. E eu já disse aqui há algum tempo sobre a importância das agências de classificação de risco, como elas são importantes e relevantes para os investidores. A Fitch, acho que há 2 semanas mais ou menos, colocou a nota do Brasil em perspectiva negativa, com possibilidade de redução, e hoje a Moody's manteve o rating do Brasil em Ba2, que é uma classificação deles, com perspectiva estável. Então, para a Moody's, boas coisas estão acontecendo no Brasil, apesar de toda a crise. Primeiro, queda de taxa de juros, isso pressiona menos a dívida pública do país. Segundo, melhora das políticas públicas e do andamento das reformas que estavam sendo feitas, mas a Moody's enxerga o ambiente para o avanço das reformas, mesmo com tudo que está acontecendo. E terceiro, o fato de o Brasil não ter grandes dívidas externas, ou seja, o Brasil tem grandes reservas monetárias internacionais, principalmente em dólar, e isso fortalece a capacidade de repagamento da sua dívida. Vamos sair agora um pouquinho do Brasil e vamos para os Estados Unidos. Hoje as bolsas americanas tiveram essa leve alta, mas a semana também foi ruim para os Estados Unidos e as bolsas americanas tiveram a pior semana desde março. Maio não está sendo um bom mês para as bolsas de valores, acompanhando muito aquele maio vermelho, né? Fiz um vídeo no YouTube do IAB, não sei se eu divulguei aqui, depois eu posto, sobre maio vermelho, eu fiz um post aqui no Instagram, lembrei agora, o maio vermelho que sempre tem desvalorização historicamente nos últimos 20 anos no Brasil. Então a coisa continua assim nesse maio de 2020. Então vamos lá, Estados Unidos e China. O Trump, presidente americano, declarou hoje que está considerando bloquear o envio, um cargueiro ou remessas de semicondutores para a China que seriam usados por empresas chinesas. O Trump tem uma delas, aquela Huawei, não sei como fala. O Trump sempre fala que essa empresa, que está desenvolvendo a empresa mais avançada no mundo no desenvolvimento da tecnologia 5G para celulares e de internet, né, não só para celular, poderia usar toda essa tecnologia para espionar os americanos. Vou espirrar, peraí. Acho que eu sempre espirro porque tem a luz aqui que eu uso para iluminar e fica batendo no olho, dá vontade de espirrar. Em resposta, o editor-chefe do veículo estatal de imprensa disse que a China, se os Estados Unidos fizerem isso, a China pode bloquear ou pode ter algum tipo de sanção em cima da Apple, da Cisco, da Qualcomm e pode também suspender a compra de aeronaves Boeing dos Estados Unidos. Boeing, que já vem enfrentando uma crise grande por conta do coronavírus e cancelamentos de pedidos de aeronaves, poderia sofrer ainda mais se a China cancelar ou colocar algum tipo de sanção em cima das aeronaves Boeing. Ainda sobre os Estados Unidos, dado econômico. Hoje foram divulgados os dados do varejo dos Estados Unidos que desabaram, caíram 16,4% em abril na comparação de março. A baixa foi maior do que a expectativa do próprio mercado, que estava esperando uma queda de 12%. Então foi mais de 4 pontos percentuais a mais do que esperado pelo mercado. O varejo nos Estados Unidos derretendo mesmo. Falei ontem os números do desemprego nos Estados Unidos. Já é o maior valor desde a crise de 1929. Na verdade, já superou em muito e é o pior valor, pior taxa de desemprego dos Estados Unidos da história deles. Mais de 36 milhões de postos de trabalho destruídos em 4 meses. Depois eu vou postar um gráfico mostrando, é bizarra a curva de aceleração do desemprego nos Estados Unidos. Produção chinesa, produção industrial, cresceu 3,9% em abril, acima das projeções de 1,5%.
mas as vendas do varejo caíram 7,5%, acima das estimativas de queda de 6%, isso em abril. Dados bons por um lado de atividade industrial, ruins de outro lado do varejo, pode de alguma forma mostrar a dificuldade do varejo retomar a sua atividade ou o seu fôlego pós-quarentena e pós-pandemia ou maiores impactos do coronavírus. Por falar em coronavírus, agora é um momento sempre ruim de passar números, mas as últimas 24 horas foram ruins no Brasil, foram reportadas 824 mortes, o número de mortes diárias voltando para casa de mais de 800, isso é bem ruim. Lembrando que a gente não sabe se foram essas mortes todas ocorreram nas últimas 24 horas ou se são mortes que aconteceram nos dias, semanas anteriores e os resultados dos exames saíram nas últimas 24 horas e entraram nessa contabilização. Tocantins decretou lockdown em 30 cidades a partir de amanhã e o Brasil, segundo o Financial Times, que é uma das principais publicações do mundo, é o segundo pior país do mundo no 53º dia de pandemia a partir da terceira morte diária, para ficar mais fácil. Financial Times pegou todos os países do mundo a partir da terceira morte por dia, então ele considera só países que têm mais de 3 mortes por dia, analisou todos esses países, o Brasil está no segundo pior nível de todos os outros países do mundo no mesmo intervalo de tempo. Já superou o Reino Unido, está só atrás dos Estados Unidos, que é hoje o pior país do mundo em números de coronavírus. E a OMS, países já apontam que o Brasil pode ser o próximo foco da epidemia global, né? O próximo epicentro do coronavírus do mundo. Assim como estava na China, foi para a Itália, saiu da Itália, foi para a Espanha, saiu da Espanha, foi para os Estados Unidos. O Brasil poderia ser o próximo, muito ruim se isso acontecer com a gente. Uma notícia boa, a Eslovênia se tornou o primeiro país da União Europeia, na verdade o primeiro país da Europa a declarar um fim à epidemia do coronavírus. Então já tem números suficientes, números interessantes, comprovando que acabou a epidemia do coronavírus na Eslovênia. Vamos ver se não tem nenhum repique, se não tem nenhuma volta. Brasil de novo, coronavírus. João Dória, governador de São Paulo, declarou que todo o procedimento, todo o protocolo de lockdown em São Paulo, de fechamento e restrição máxima de circulação no estado e na cidade, o protocolo já está pronto. Só estão analisando se isso vai ser necessário de ser implementado e quando que seria implementado, mas que todas as regras já estão finalizadas. Bom, resumo grande, muita coisa aconteceu essa semana, muita coisa aconteceu no dia de hoje, com demissão do Taish, do ministro. Quero pedir para você o que eu peço sempre. Manda esse vídeo para pelo menos 3 pessoas ou comenta aqui embaixo marcando pelo menos 3 pessoas para você me ajudar a levar esse conteúdo para mais gente, disseminar, me ajudar a levar essa mensagem para todo mundo que precisa cuidar melhor dos seus investimentos. Espero que tenha gostado, bom final de semana, obrigado e até o próximo. Tchau!